Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, passando para mostrar para vocês aqui uma produção que eu fiz há uns dias atrás. Como eu tava aí um pouco rouca, então eu esperei a voz aí tá voltando aos poucos para começar a gravar os vídeos para vocês. E tá aqui 2 kits prontos, finalizados, e eu vim mostrar para vocês o resultado. E já no início desse vídeo, eu te convido a estar se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda. Deixar o seu comentário logo aqui abaixo para me saber que você passou por aqui nesse vídeo. E deixar o seu joinha e hypando o vídeo, que é uma forma de ajudar o crescimento aqui, a divulgação do nosso canal. E se você puder compartilhar esse vídeo, para quem gosta desse tipo de conteúdo, eu ficarei muito grata pela ajuda de vocês. Então vamos lá, gente. Confeccionei 2 kits de jogos de kit de banheiro para minha pronta entrega, utilizando base que eu já tinha pronta, e eu vou estar mostrando aqui o modelinho utilizado. Vou começar aqui por esse marronzinho. Aí no decorrer do vídeo eu vou estar falando para vocês aqui o modelinho, o peso e o valor de venda de cada kitzinho desse. Vou estar falando também um modelinho, tudinho aqui para vocês. Olha só, gente, eu utilizei somente cone aberto para estar confeccionando esses kits, tá? Enquanto eu tava assim, gripada e a voz bem rouca, eu procurei estar produzindo peças práticas que eu já tenho facilidade de confeccionar. E aí eu confeccionei esse modelinho que eu tenho videoaula aqui no canal. Esse modelo aqui é o tapete Vanessa. Eu tenho videoaula gravado com ele, só que ele tá na flor rasteirinha, que eu fiz a catavento modificada. E essa base aqui, olha só que bacana que vocês podem estar fazendo. Esse aqui era uma sobra de bege, e esse daqui, gente, era a sobra de um peludinho, ó. Aqui eu fiz o miolinho da flor catavento modificado, e as pétalas eu passei no bege. Aí aqui em volta é o verde folha da Barroco Multicolor. Todo o fio aqui que eu utilizei é fio 6 e eu confeccionei todos os 2 kits com agulha de 3,5. Utilizei aqui o marrom da Cadore, o bege da Euroroma. Aqui é o mesmo marrom da base e finalizei aqui o picô com o mesmo bege que eu passei aqui em cima. Tá bom, gente? Aí lá na aula ela tá com mais divisões de cores. Eu já fiz bastante, algumas combinações desse modelo, daí eu vou deixar uma playlist aqui também para você estar se inspirando nas outras combinações. Lá tem mais quebra de cor, aqui eu fiz de uma vez só, passei todas as carreiras de repetição, tudo no fio marrom. Quando foi fazer aquelas carreirinhas que é só grupinho em toda a volta, eu fiz as 3 com a mesma cor, aí eu fiz a última de grupinho aqui, ó, junto com o bico, fiz tudo na mesma cor marrom e o picô aqui todo no fio bege, só com essas 2 cores. Olha que lindeza que ficou. Então, esse tapete aqui, deixa eu ver qual que é, aonde que eu anotei esse. Aqui. O tapete que maior, ele ficou 75 por 54 de largura, pesando 357 gramas, tá, gente? Olha só que opção bacana que vocês podem estar utilizando se você tiver sobrinha de bege, de vermelho, de amarelo. Ia ficar muito bonito aqui no tom de marrom. De amarelo, coloco o peludinho aqui, ó, fica uma graça, tá? É uma forma de... Às vezes tem aquela sobrinha, né? Que é muito pouquinho, não dá nem uma volta, assim, num trabalhinho. Aí faz o miolinho da florzinha que vai dar tudo certo. Então, esse aqui é o tapete maior, que eu chamo de tapete de pia, né? Acho que todo mundo chama tapete de pia. Vamos para a próxima peça. Esse aqui é o tapete que eu falo que substitui o encaixe do vaso. Olha só, para você fazer essa mesma peça, é só você seguir a videoaula da tampa do vaso que vai dar certo. É só não colocar a redinha da mesma forma que eu fiz aqui. Fiz com a mesma distribuição de cor, com a mesma quantidade de voltas. Aqui tudo igual que tá lá na aula, tá bom? Então, esse aqui é o tapete menor. Ele ficou com 65 de comprimento por 54 de largura, pesando 307 gramas.
E a tampa do vaso é a mesma peça dali, ó, que eu mostrei pra vocês. A diferença é que eu coloquei a redinha nesse daqui. Eu coloquei ao contrário, jogando aqui pra vocês, ó, mas é a redinha. Aí o pano aqui fica meio enrugado aqui, me dá agonia. Aí, olha só, deixa eu jogar assim, né, que fica melhor, acho que pra vocês visualizarem. Olha só a redinha, o caimento que fica bem bonitona. E daí eu fiz o cordão de ajuste pra cliente tá ajustando, né, ó. Então ela pode ajustar aí conforme a tampa dela, ó. E ela fica bem retinha, não repuxa. Então tá bem explicadinho lá na aula pra vocês. Então tem aqui um kit, eu faço meus kits de jogos de banheiro assim, gente. É um tapete maior com 3 flores, o pequeno do mesmo jeito da tampa do vaso. O segundo kit aqui é o mesmo modelinho. A tampa do vaso, gente, ficou 63 por 53, pesando 333 gramas. E o kit todo ficou, esse marrom ficou pesando 998 gramas, não deu nem 1 quilo. E esse daqui eu fiz, é o mesmo modelinho, só que com outra disposição de cor, olha só, que bacana. Tá vendo? Na outra, eu fiz menos quebra de cor, né? Aqui na parte dos grupinhos eu fiz de uma cor só e aqui eu intercalei, ó. Tá vendo? Então, vocês podem usar a criatividade conforme vocês estão aí com a quantidade de fio, e vocês vão utilizando para combinar as cores aí no trabalho de vocês. Vocês podem fazer parte tapete, combo de tapete, né? Fazer 4 por um valor X aí que vocês acham que fica bacana. Então, fica de sugestão para vocês. Esse multicolor aqui, gente, é um multicolor da Cadore. Se eu não me engano, é o rosa chá da Cadore. Aqui eu passei, é o verde gramado. E aqui eu coloquei meia pérola, tá? No peludinho não coloquei, porque eu acho que não ia aparecer tanto. Eu acho que tinha que aplicar, né, daí aquela pérola. E não colocar, assim, a meia pérola, porque eu acho que não ia aparecer tanto. Aqui, ó, já tem mais troca de cor. Nesse, ó, do início até a parte do grupinho eu faço uma cor só. Aqui, ó, eu fiz, ó, 3 voltas no areia e 1, 2, 3, 4 no rosa chá. Aí, nas trocas de cor, que é aquelas voltas de grupinho, eu intercalei caramelo, rosa chá, caramelo. Essa carreirinha aqui de grupinhos, ó, eu fiz com rosa chá e o bico no rosa chá e o picô com o mesmo caramelo aqui da peça. Esse tapete aqui, gente, ele ficou medindo 73 por 53, pesando 338 gramas. Vamos lá para a próxima peça. Vamos ver qual que vai ser. É o tapetinho menor, ó. Olha que lindeza, ó, o caimento. E ele é muito facinho de fazer, gente, bem fácil mesmo. Rapidinho termina, piscou, tá pronto. E esse aqui foi um jogo que tava bem prático pra me terminar, porque eu já tinha as flores prontas. E eu já tinha essa peça aqui, ó, já passado essas 3 carreirinhas. Então, foi rapidinho pra me terminar. Fiz a mesma distribuição de cor que tá lá no tapete maior, fiz nesse, porque esse aqui é uma cópia, né, da tampa do vaso, a única coisa que não tem a redinha. Aí o tapete menor ficou 64 por 53, pesando 288 gramas. Aí vocês podem ver, né, que tá dando diferença de peso, porque aqui só tem fio da Cadore. E no marrom tem fio da Euro-Roma. O fio da Euro-Roma sempre vai ficar mais pesadinho. Pelo menos aqui no meu ponto fica. Por isso que os pontos, gente, essas medidas, pesos, elas variam muito de pessoa para pessoa, tá? Então, vai variar bastante. Olha só, essa aqui é a tampa do vaso. Ficou medindo 63 por 52, pesando 317 gramas. Olha só que lindeza, e a redinha a mesma coisa, ó. Fiz com ajuste para cliente ajustar na tampa dela. Com a mesma distribuição de cor nas 3 peças, para ficar aí um conjuntinho bem bacana, né? Então, ficou aqui o primeiro kit, que é no rosa chá. E tem o segundo kitzinho aqui no marrom.
Agora que eu vi que tem uma ponta aqui, gente, eu vou até aproveitar e já vou cortar antes que passe batido. Pegando a tesoura aqui. Aproveitar e já cortar, porque já tá dando pingo de cola, certeza. Que às vezes ficou pontinha pra trás. Então, vamos lá. Quanto que eu vendo esses kits aqui na minha pronta entrega? Essas opções de kit, assim, gente, eu faço na pronta entrega pra fazer precinho, porque são jogos muito rápido, econômicos, ó. Esse marrom aqui, eu vou até falar pra vocês a diferença do outro. O marrom ficou pesando 998 gramas, o rosinha 942 gramas, então dá dando uma diferença de 50 gramas, certo? Aqui eu não utilizei o multicolor, aqui tem o multicolor. Aí você pode falar, Vanessa, mas será que você não vai ganhar pouco? Não vou não, gente, porque assim, uma coisa equilibra a outra, né? Como aqui foi tudo cone aberto, é um kit muito rápido de fazer, tem peças que eu lucro mais, então eu coloco assim que pra mim esse preço tá bom. Então eu vendo cada kit desse no valor de R$100, são os kits que ficam num tamanho até bacana, né? Porque depois ele vai dar aquela encolhidinha, vai chegar num tamanho bem bom. E é venda certa, gente. Esse kit aqui é venda certa. E eu só super indico vocês fazerem esse modelinho, porque ele é muito rápido. O bico de acabamento precisa de contagem de ponto. Você faz assim, gente, eu faço assistindo televisão, sem ficar olhando quantos pontos que precisa para ter em cada lugarzinho. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é nas hélices do espiral, aqui nas primeiras voltas, para não acontecer da gente fazer uma hélice a mais, né? Porque eu acho que é difícil achar uma crocheteira que já não aconteceu isso, né? Só quem não fez, eu acho que é quem nunca fez esse espiral. Tem as que pode falar, eu nunca errei, mas é pouca, gente. Acho que a maioria já passou por isso, de quando foi olhar tinha tanto de um lado e tanto de um outro. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse espiral, só isso. Esse modelo a gente pode fazer com a flor rasteirinha, pode fazer com a flor catavento modificada, pode fazer com outro tipo de flor, desde que dê para fazer 4 pontinhas assim do square, tá? Que se tiver 8 pétalas, ela consegue fazer as 4 pontinhas do square. Então, tá para montar a florzinha, mas eu indico as flores que eu faço nos meus trabalhos, tá bom? Para vocês assistirem minha aula, gente. Aproveitar aqui. Então, eu vou deixar o link do tapete, que é o tapete Vanessa. Não é homenagem a mim não, tá, gente? Eu só fiz porque é o seguinte, eu já falei lá quando eu divulguei esse modelo, quando eu gravei a aula, que ele é uma inspiração do tapete do lado da Lauren, do Vanessa Repaginado, tá? Então, é uma inspiração do dele, só que no modelo catavento. Aqui, espiral, quer dizer, né? Então, por isso que eu coloquei Vanessa, daí eu coloquei Vanessa com W pra ficar diferente lá, tá bom? Pra vocês procurar, é só acessar o link que tá na descrição, vou deixar o tapete e a tampa do vaso pra vocês confeccionar o kit também. Daí fica de opção pra vocês, olha só que bacana, vocês podem utilizar aí qualquer tipo de cor que vai dar certo. Se vocês pegar aí 2, 3 cores que se combinam assim uma perto da outra, só distribuindo conforme tem a quantidade que vai dar super certo. Não precisa ser aquela ordem que tá lá na videoaula. Vocês podem usar a criatividade e colocar, ó, aqui tem uma opção, lá na aula tem outra, aqui tem mais outra opção para vocês. Então, é só vocês usar a criatividade e também se inspirar, se gostou, se inspirar aqui nesse trabalhinho, tá bom? Acho que eu falei tudo, né? Valor de cada kit R$100, cada kit desse não deu nem 1 quilo de fio. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou encerrando por aqui, agradecendo a presença de cada um. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.